Seja um mantenedor da Constante TV. Estamos construindo uma TV pela internet, dedicada a comunicar o Evangelho para a glória de Deus. A partir de R$5, você pode ser colaborador desse projeto. Preencha o formulário e torne-se mantenedor hoje mesmo. Ou acesse o site ibconstantinopolis.com.br/Constante TV. Olá, queridos, estamos de volta para mais um programa Palavra da Cruz, continuando com a nossa exposição na carta de Filipenses, uma carta maravilhosa que Cristo Jesus, que o Espírito Santo nos concedeu por meio do seu servo Paulo. E ontem nós vimos um pouquinho a continuidade do capítulo 2. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Então, queridos, eu não consegui falar tanto ontem por causa do nosso tempo, mas esse texto aqui é algo fantástico, porque quando o apóstolo fala que nós temos que colocar em ação a nossa salvação. E eu pergunto a você, o que você tem feito para colocar a sua salvação em ação? A nossa salvação não é algo estagnado, a nossa salvação não é algo parado, a nossa salvação não é algo que apenas aconteceu ali no momento em que você entregou a sua vida a Cristo Jesus. Lógico, esse momento foi maravilhoso, esse momento em que você reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, em que o Espírito Santo tocou no seu coração, veio com a sua graça ali, te deu o dom da fé. Isso é fantástico. A obra que o Espírito Santo fez para a salvação é algo assim fantástico. E nós temos que ter na nossa mente esse dia, relembrar esse dia assim com todas as forças. Mas a salvação não é apenas isso. Isso foi o primeiro passo da salvação. Foi ali quando eu realmente reconheci Cristo. Então, aqui Paulo está falando que nós temos que colocar em ação a salvação que é em nós. E nós colocamos por meio da obediência. Obedecendo, ele fala, obedeçam não apenas na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, ponham em prática a salvação. Ele fala, como vocês sempre obedeceram. Paulo aqui ele estava instruindo o povo, estava instruindo a igreja a ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Relembrando a igreja primitiva que ali eles tinham tudo unidos, eles tinham tudo em comum. Eles andavam, caminhavam juntos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e as orações. Então eles se dedicavam à palavra de Deus, se dedicavam ao ensino daqueles que andaram com Cristo, com os apóstolos, e eles punham em prática a salvação deles. Eles pensavam o outro como superiores a ele mesmo, que é uma exortação que Paulo traz aqui para a igreja de Filipe. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Então aqui, quando Paulo ele clama, quando Paulo ele chama a igreja de Filipe para realmente ter a atitude igual a de Cristo Jesus, a mesma atitude de Cristo Jesus, ele chama a atenção para o principal exemplo que nós temos, para o exemplo perfeito que nós temos, que é Cristo Jesus. Se o próprio Cristo abriu mão do seu trono de glória, abriu mão do ser igual a Deus, do ser como Deus, nesse hino que nós vemos maravilhoso, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e tendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz, a morte mais humilhante, a pior morte que existia naquela época, a pior tortura que existia naquela época. Cristo ele passou por isso.
Cristo, ele não precisava passar por tudo aquilo que nós passamos neste mundo por causa do pecado, porque Cristo é perfeito, ele não pecou, mas ele, para deixar o seu exemplo, ele veio ao mundo se tornando como nós. Jesus, ele não pecou. Jesus, ele nasceu da Virgem Maria ali, concebido pelo Espírito Santo, mas ali ele mostrou que nós conseguimos também falar não ao pecado, nós conseguimos falar não à tentação. Jesus, ele foi tentado, Jesus, ele foi humilhado, Jesus, ele foi torturado, Jesus, ele entristeceu, ele se alegrou também com seus discípulos. Jesus, ele teve tudo aquilo que nós poderíamos passar, tudo aquilo que um ser humano poderia passar. Jesus passou por tudo isso e ele continuou sem pecado e entregou a sua vida por nós. E nós vemos que não foi fácil para ele isso. Quando Jesus estava ali no Getsemane, ele ora, ele clama a Deus: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus ali deixando claro: Deus, eu não quero passar por isso, eu não quero passar pela cruz, eu não quero sentir o abandono, eu não quero me sentir separado do Senhor. E ali Jesus tão agoniado, suando como se o seu suor fosse gotas de sangue, ali num grau altíssimo de agonia. Jesus orando e clamando: Deus, afasta de mim este cálice, não seja feita. Deus, afasta de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, ele veio nos mostrar que a obediência a Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Nós temos que obedecer a Deus, abrir mão das nossas próprias vontades por amor a Ele, para fazer aquilo que Ele nos ordena na sua palavra, para glorificá-lo, para honrá-lo por quem Ele é. Jesus, com tudo isso, ele foi exaltado à mais alta posição, e seu nome está acima de todo nome, e todos os olhos, ouvidos verão e ouvirão que Cristo Jesus é Rei e Senhor de nossas vidas, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus, ele é o Rei para todos sempre. Um dia isso vai acontecer e todos vão se ajoelhar, todos vão se dobrar perante Cristo Jesus. Mas nós temos que provar e comprovar a nossa fé por meio da nossa santificação. A santificação é a caminhada do cristão. A santificação é a caminhada direcionada pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos ali em Romanos 5, ele fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aqui nós vemos que nós vamos passar por tribulações, nós vamos nos gloriar na tribulação, no sofrimento, porque a tribulação, ela provoca em nós, ela produz em nós a perseverança. Então, a partir do momento que eu sou justificado, que eu sou salvo por meio da fé, por meio da graça, mediante a fé, isso não é algo que vem de nós, é dom dado por Deus. Eu vou viver uma vida a qual eu serei perseguido, porque Cristo falou que eu serei perseguido, a qual eu vou sofrer, a qual as pessoas à minha volta irão me odiar, porque o mundo vai odiar a Cristo e todo aquele que pertence a Cristo. Nós seremos perseguidos, nós sofreremos por causa do Evangelho, mas aqui ele fala que essas tribulações produzem em nós perseverança, e essa perseverança de continuarmos na presença de Deus, de mesmo que doendo, com lágrimas nos olhos, nós continuamos. Essa perseverança, ela produz em nós um caráter aprovado, e esse caráter aprovado produz em nós esperança. Então, queridos, nós vivemos para honrar e glorificar o nome de Cristo Jesus. O nosso objetivo de vida é esse. Nós somos salvos, nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo e exclusivo. Para quê? Para proclamarmos a grandeza desse Deus maravilhoso, a grandeza de Cristo Jesus,
Nós somos chamados com esse propósito: ide pelo mundo e pregai o evangelho a todas as nações. A grande comissão, Atos 1:8 fala: e vocês serão minhas testemunhas. E vocês, quando descer sobre vós o Espírito Santo, vocês terão o poder e serão as minhas testemunhas. Esse é o nosso objetivo neste mundo. O objetivo de colocar em ação, colocar em prática a salvação que está em nós, frutificando essa salvação. A salvação, o mesmo evangelho que me alcançou, é o mesmo que pode alcançar outros à minha volta. Então nós temos que fazer tudo isso com temor e tremor, reconhecendo quem Deus é. Ele fala: pois Deus, quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Queridos, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E Ele age por meio de nossas vidas. Ele usa as nossas vidas para aquilo que Ele quer. Ele pode nos usar para ir para a África, para ir para tribos indígenas, ou para ficar aqui cuidando da igreja, cuidando de missionários. Nós não sabemos os planos que Deus tem para nós, mas nós temos que estar com o coração dispostos. Um coração contrito, um coração humilhado, pronto a estar na presença dEle, dizendo: eis-me aqui, Pai. Eu estou aqui para o que o Senhor quiser. Eu estou me preparando para a Tua Palavra, eu me preparo pregando o Evangelho, eu me preparo estudando a Palavra de Deus, eu me preparo orando, tendo uma intimidade com Deus, e Ele vai me usando de acordo com o que Ele quer. Às vezes ali na padaria, falando com o padeiro ali, com o caixa, às vezes uma palavra que aquela caixa precisa, e você ali, usado pelo Espírito Santo, você direciona essa palavra para aquela pessoa e ela reencontra Cristo Jesus por meio disso. E gente, isso é maravilhoso, quando nós de fato somos usados por Cristo Jesus, quando realmente nós somos ali, quando nós somos uns instrumentos na mão de um grande Redentor. Nós reconhecemos quem nós somos e reconhecemos quem Ele é. Então eu não vou fazer nada por ambição egoísta, nem por vaidade, nem por orgulho, mas sim eu vou agir considerando os outros superiores a mim mesmo. Estou estando disposto a servir a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo, porque Cristo Jesus, Ele fez isso, e a atitude que nós temos que ter é a mesma que Ele teve. Então Paulo, ele chama a nossa atenção aqui para isso. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. E amanhã nós vamos continuar a falar desse texto. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de vocês, de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Amanhã a gente conversa mais a fundo nesse texto. Hoje eu quis entrar um pouco mais no texto que nós estudamos ontem, mas valeu a pena a gente falar um pouco mais sobre a santificação, um pouco mais do que é estar na presença de Deus, colocando em prática essa salvação. Colocar em prática é algo prático, não é algo assim estagnado. Então, se você está com a vida estagnada, querido irmão, ponha em prática a sua salvação. Então, que Deus te abençoe grandemente e até amanhã.